Bom, então boa noite, vamos hoje ver nosso terceiro momento síncrono aqui, tá? E vamos ver a estrutura e funcionamento da educação à distância, né? Na realidade vamos falar sobre os componentes que compõem essa estrutura de funcionamento, né, da EAD, né? E falar um pouquinho também das vantagens do ensino à distância, tá? Vocês podem me interromper, tá? Em qualquer momento, levantar a mão aqui ou pode participar pelo chat, tá? Sim. Só um minuto. Agora foi. Bom, então aqui alguns tópicos que a gente vai ver hoje, tá? Então a gente vai analisar essa estrutura, como eu falei, desse ensino à distância. Não é porque é à distância que ele não vai ter uma estrutura, ele tem que ter uma estrutura bem organizada. Entender esses elementos, né, que faz parte dessa estrutura, quais são as pessoas envolvidas, os grupos envolvidos. Vamos falar um pouco também no final das vantagens, né, dessa modalidade, né? A gente já conversou algumas nas aulas passadas, já falamos também de desvantagens da educação à distância, né? E aí no material vocês vão ler um pouco o material disponibilizado, vai ter um pouco sobre planejamento e reflexões da implantação da modalidade EAD. Bom, então antes da gente entrar na estrutura, né, vamos uma breve introdução aqui. Na educação à distância, né, não é porque é à distância, o próprio nome já está dizendo, que a gente não vai ter que ter componentes, né, semelhantes a uma escola presencial, né? Então, é necessário um sistema, né, mesmo à distância, para que tudo funcione, né? Desde matrícula de alunos até avaliações. Então, existem muitas pessoas envolvidas, né? E não é porque a gente não tem a sala de aula física, né? A gente não tem um professor no ambiente físico, né? Que a gente não precisa exatamente desses elementos, né? A gente precisa, né? Para construir esse ambiente virtual de aprendizagem, né? A diferença básica é que o que? A gente vai dispor de menos, né, de menos recursos humanos, digamos assim, para montar essa estrutura desse ensino virtual. Bom, então, segundo Kenga, acho que é isso, 1991, né, ele definiu alguns elementos essenciais para a educação à distância, né? Então, a gente viu na aula passada que a primeira característica desse ensino à distância é que existe uma separação física entre professor e aluno, né? Eu estou aqui na minha residência, vocês estão aí nos seus respectivos ambientes familiares ou profissionais, enfim, né? A gente também falou, né, que essa educação à distância, um aspecto muito importante do sucesso dessa educação à distância vai estar muito centrado no aluno, em vocês. Por quê? Porque outro elemento essencial desse ensino à distância é que o ensino ele é independente, né? Ele é individualizado, tá? Então, essa capacidade de aprendizagem, de engajamento, né, de cumprimento das atividades, isso vai estar muito centrado em vocês, né? Então, na capacidade do estudante dele construir um caminho, né? Construir o seu caminho de conhecimento, seu caminho de organização, né? A gente falou isso outras vezes, né? Vocês têm que se organizar, né? Quando eu falo se organizar, não é organizar uma bancada, tal, claro que isso é importante, mas é se organizar principalmente num tempo e num horário reservado para esse estudo, porque senão vocês não conseguem cumprir as metas, né, alcançar os objetivos dessa educação à distância. Então, por isso que reconhece muito essa capacidade do estudante de reconhecer, de construir esse caminho, né, como tem aqui, né, de ser autodidática, né, das suas práticas e das suas reflexões. Outro elemento essencial da educação à distância, né, é a mediação.
tá? Então, mesmo nós não estamos no espaço físico agora, né, como não estivemos nas outras aulas, vocês têm, através da plataforma, né, e aí por isso que a gente coloca fóruns de dúvidas, né, na própria plataforma você pode mandar mensagem particular para mim, se você não quer tirar uma dúvida lá no fórum de dúvidas, você pode mandar, algumas pessoas mandaram, acho que umas 3, você vai lá, tem um campozinho de mensagem, enviar mensagem e tirar dúvida com o professor, né? Com o professor ou com o tutor. Então, existe essa mediação, né? Então, essa mediação, ela é importantíssima, essa comunicação, né? Por isso que a gente tem os tutores que, às vezes, a gente, professor, tem várias outras atividades. Então, às vezes, é uma informação que vocês precisam para o dia. Então, às vezes, eu não consigo entrar na plataforma todo dia, mas aí o tutor, uma das funções do tutor é que ele tem que entrar todos os dias na plataforma. Então, às vezes, ele vê uma mensagem, ou ele vê uma dúvida de vocês, né? E recorre a mim no WhatsApp ou no grupo lá do curso. E aí, essa mediação, ela acontece. Então, essa mediação ela deve oferecer, né, todo o suporte de mediação, de estrutura, né, para exatamente auxiliar nesse processo de aprendizagem. Outro elemento, né, e aí foi até a aula passada, né, que a gente conversou muito sobre isso, foi o uso de tecnologias. Né, a gente viu aula passada o histórico, né, do uso dessas tecnologias de comunicação, né, que a gente utiliza, o que a gente utilizou, né, utilizou e ainda utiliza hoje nesse processo, à distância. Então, a gente viu aula passada, né, o rádio, a TV, correspondência, telegrama, né, e aí veio o advento do computador, da internet, então tudo isso foi aula passada. Então, essas tecnologias, elas o maior, vamos dizer assim, o maior benefício que elas trouxeram foi permitir, né, romper essas barreiras de distância, né? Então, alguns de vocês estão aqui em Petrolina, né, mas alguns estão mais distantes em outros municípios, enfim. Então, o uso dessas tecnologias de comunicação, né, permitir exatamente romper essas barreiras, né, essas dificuldades de acesso à educação. Então, pessoas que, por exemplo, moram numa zona distante, numa zona rural, então tem essa dificuldade desse acesso à educação, que eu falo é educação presencial, né, aquela educação mais formal que a gente fala. Essas tecnologias também, né, elas possibilitam estimular e motivar vocês estudantes, né? Claro que para estimular e motivar é importante que o aluno ele conheça essas tecnologias. Então, por isso que quanto mais o aluno ele tem intimidade, digamos assim, com essas tecnologias, esse processo de ensino-aprendizagem, ele termina sendo mais facilitado ou sendo mais rápido, digamos assim. Mas nada que quem não tenha, né, essa habilidade com essas tecnologias não possam ter acesso a esse tipo de educação, né? Mas claro que quanto mais, né, você tiver por dentro, interagindo, sabendo usar, isso é muito importante, né? Sabendo usar o que eu falei aula passada, né? Às vezes tem gente que termina a disciplina, eu não sei como é que manda uma mensagem para o tutor, não sei como é que manda uma mensagem para o professor na plataforma. Então, isso também, gente, vai muito assim também, como tinha lá no outro slide, do aluno, né? O aluno tem que ser curioso, o aluno tem que ler, né? Tem que fuçar cada símbolozinho desses aqui que está na tela no computador, né? E pedir ajuda, né? Como eu falei, quem não sabe tem que pedir ajuda. Outro elemento dessa educação à distância é essa comunicação bidirecional, né? Entre mim e vocês, tá? Na educação à distância, o aluno, ele não é um mero receptor de informações e mensagens, né? Tanto para o aluno presencial, mas principalmente aqui para esse aluno à distância, né? Vocês têm, vamos dizer assim, já um meio, né, de buscar
essa informação além do que o professor está trazendo aqui para vocês. Então, por isso que essa comunicação é bidirecional, tanto de mim para vocês, como de vocês para mim também, né? Então, por isso que busca, como tem aqui, ó, estabelecer relações criativas, críticas e participativas por parte de vocês, por parte dos alunos também, tá? Isso é para a vida, gente. Sejam sempre ativos, né? Quando a gente tem uma postura passiva na vida, né? Só de receber informações e a gente não ser crítico, não analisar, não participar, não aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, perdão, né? Isso faz um diferencial, tá? Isso faz um diferencial no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Bom, então aqui a gente vai ver hoje esses elementos, né? Esses componentes que compõem essa estrutura, tá? Do ensino à distância. Então aqui essa figura tá na apostila lá, que eu já tá na plataforma, eu coloquei lá a apostila e aí eu tô colocando a apostila do dia 5, a apostila do dia 12. São apostilas bem curtas, tá? Letra grande, fácil de vocês lerem rápido. Acho que todos são materiais que foram produzidos pela própria SEAD aqui, alguns poucos não, mas a grande maioria que eu vou utilizar são apostilas de materiais aqui da SEAD, tá? Então, essa figura tem lá na apostila. Geralmente, cada aula é uma apostila de 10, 11 páginas, não mais do que isso, tá? Então, não é material longo para vocês lerem, tá? Então, a gente vai ver aí que cada símbolo desse aqui, ó, que vocês estão vendo, né? O professor, o aluno, o tutor, o facilitador, né? Toda a equipe estrutural, o suporte administrativo, tudo isso faz parte, né? Dessa estrutura desse ensino à distância, né? Por quê? Porque geralmente, o número de alunos na educação à distância, ele é 3 ou 4 vezes maior, tá, do que numa sala de aula presencial, tá? Geralmente, como eu estou dizendo, né? Mas geralmente, por exemplo, vou dar o exemplo lá que eu tenho na Univasso. Então, geralmente a gente tem turmas de 40 alunos, né? Então, geralmente nos cursos, né, pelo menos assim, dos ofertados pela SEAD, Univasf, a gente tem uma média de 100, 150 alunos, a gente já teve cursos com 200 alunos, tá? Então, assim, né, a gente já tem essa diferença gritante. Então, imagine se a gente não tiver todo um suporte técnico, né? Todo um suporte de facilitadores, enfim, que eu vou falar, para administrar, né, todo esse universo dessa sala de aula virtual, né? Claro que e aí é uma das vantagens da educação à distância, né? Exatamente a economia, né? Tanto para vocês como também para o gestor que oferece cursos à distância, porque mesmo a gente tendo que ter esses componentes, essa estrutura, mas se a gente for comparar essa estrutura do presencial com a estrutura do remoto, a estrutura em termos de professor, de tutor, ela é menor. Então, no final, né, na balança, a gente vai ter na educação à distância muitos alunos, comparado com o presencial, né, e pouca estrutura ou componente, mas a gente tem que ter essa estrutura, né, para dar esse suporte, né. Então, termina que você tem essa relação aí, ok? Tranquilo até agora? Posso continuar? Deixa eu ver aqui, nenhuma pergunta. Bom, então, primeiro componente dessa estrutura, né, e o primeiro e o principal é o aluno, são vocês, né? Sem um aluno, sem um estudante, não tem ensino à distância, né? Então, ele é o elemento principal do processo de ensino-aprendizagem, né? A aprendizagem, ela é centrada em vocês, né? E a aprendizagem, ela tem que ser medida de alguma forma, né? Todo sistema avaliativo toda aprendizagem tem que ser mensurada ou medida, né? E aí a gente faz isso através de uma avaliação. E as avaliações, elas podem ser de múltiplas formas, né? Pode ser provas, questionários, pode ser trabalhos, pode ser enquetes, pode ser vídeos produzidos por vocês, pode ser resenhas, né? Pode ser seminários, tá? Então, essa avaliação ela pode ser feita de diversas formas, tá?
Então, todo o programa, né, de educação, e aí principalmente EAD, né, ele visa exatamente suprir as necessidades do aluno, né? Então, vocês almejam o que? Almejam aprender, né? E esse processo de aprendizado aqui na EAD, ele é um processo desafiador, tá? Por quê? Porque primeira coisa tem que ter motivação de vocês, né? Então não adianta eu ter um compromisso, né? Entrei aqui no horário, fiz minha aula, estou postando lá os conteúdos para vocês, os direcionamentos, né? O professor ele tem que ter organização, que o professor que não se organiza, o aluno se perde, né? Mas não adianta todo esse meu planejamento, toda essa minha dedicação como professor, se vocês não estão motivados, concordam? Então, isso é desafiador. É desafiador, professora, por quê? Por quê? Porque eu sei que vocês estão cansados, né? Alguns são mães, outros pais, às vezes alguns trabalham, alguns fazem outro curso, né? Mas é desafiador. Mas se vocês fizerem a inscrição, se vocês querem, então a gente tem que driblar, né, esses desafios e se motivar, né? Se motivar de que forma? Primeiro, se organizando, se planejando para estudar, né? Pegando aquele cronograma das disciplinas e aplicando na vivência de vocês. Então eu só tenho na terça-feira de 1 hora da tarde para fazer a atividade lá de matemática. Então, organiza, né? Eu sou das antigas, eu adoro uma agenda física, né? Por mais que eu tenha computador, celular, eu detesto. Então, tudo meu é anotado numa agenda física. Enfim, mas aí são só dicas, né? Visando sempre vocês se planejarem, né? Para exatamente tornar esse processo aprendizado, né? O mais motivante possível. Deixa eu passar aqui. Bom, o outro elemento, né, dessa estrutura de ensino à distância é o professor, né? Um bom professor, né, tá ligado diretamente ao sucesso dessa educação, tá? Claro que, né, cada professor às vezes tem uma metodologia, tem uma forma de ensinar, né, tem uma forma de falar, de cobrar, enfim, isso, claro que é muito individual, como também é individual, né, vocês, né, vamos, por exemplo, não vai ter, mas provavelmente vocês podem ter aí no curso seminários, então cada um é único, né, claro que a gente tem que se esforçar, né, para a gente dar o máximo da melhor forma possível, né, mas esse sucesso também, né, claro que o sucesso na educação à distância está primeiramente ligado a você, em segundo lugar ao professor, né? É o professor que vai lecionar o conteúdo do curso para vocês, que vai permear essa fala de escuta, né? Que vai ser esse facilitador desse processo de ensino-aprendizagem, né? Na educação à distância, a gente tem dois tipos de professores. A gente tem um professor conteudista, que é aquele professor que ele é responsável por escrever o material didático, que geralmente são apostilas ou livros. Então, se vocês observarem, eu não sei porque eu não sei se eu cortei não, mas tem não. Todo o capítulo lá que eu coloquei, algumas apostilas que eu coloquei lá na plataforma, tem lá o autor, tá? E aí, como eu falei, quase todos foram de apostilas da CA do Univasf, mas eu também utilizo apostilas de outras secretarias de educação à distância, tá? De outros estados, de outras universidades, não tem problema nisso, tá? Então, aquele professor que escreveu aquele conteúdo, ele é chamado de professor conteudista. E a linguagem daquele conteúdo para vocês é diferente, tá? Quem já leu as apostilas que eu estou postando, vocês veem que é uma linguagem muito clara, gente, tá? O material na educação à distância é muito claro, muito didático, é um material muito limpo. Limpo que eu digo, que não é cheio de rodeios, né? Não é aquele livro denso, tá? É uma leitura bem fluida, né? Acho que quem já estudou no presencial, com certeza está conseguindo ver essa diferença. Então, esse professor conteudista, ele é responsável, como eu falei, pelo desenvolvimento dessas apostilas, livros, né? E aí, o professor formador,
tá? Ele vai ter, né, ele vai pegar esse conteúdo e vai ministrar aqui, né, durante uma disciplina, tá certo? Então, por exemplo, eu já fui professora conteudista, eu já redigi alguns documentos, tá? Não estou lembrada aqui, mas se eu não me engano, para essa própria disciplina eu tenho um conteúdo escrito, mas eu também tenho de outras disciplinas, tá? Então, naquele momento eu fui contratada apenas para escrever aquele material, e aí aquele material ficou na biblioteca virtual da CA do Univasf, e aí outros professores podem utilizar, tá certo? É importante que o professor ele se adapte a esse método de ensino, né? Por quê? Porque não há contato físico com vocês, então é importante que o professor ele domine as mídias, né? Então é importante eu dar o exemplo. Então eu estou aqui, dando aula para vocês, mas eu estou ligada aqui no chat. Quando vocês falam alguma coisa, eu interajo, eu respondo, eu tiro a dúvida. Então esse professor ele tem que ter esse contato, né? De vez em quando eu passo umas vergonhas aqui, né? Me bato, às vezes vocês me ajudam, professora, vá ali, assim, assim, assado. Mas, né? No geral, né? A gente tem que dominar essas tecnologias, esses meios, né? Para quê? Para que o processo ele funcione, para que esse processo ele seja facilitado, né? Então, vamos falar aqui uma coisa bem atual, né? Que aconteceu durante a pandemia. Os professores mais velhos mesmo, vou dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe vai fazer esse mês 74 anos, e leciona ainda, ela só vai sair na compulsória. E assim, ela sofreu muito, né? Ainda sofre hoje, né? Mas ela sofreu muito no início da pandemia, porque ela é de outra época, então ela não tinha essa habilidade que eu, né, que já sou de outra geração, tenho, né? Eu considero que eu sofri ainda um pouco, né? Então a gente lá foi usar o Meet, usar esse recurso aqui, gravar a aula, então foi tudo muito, muito novo para todo mundo, né? Tanto para aluno como para professor. Então, assim, sem dúvida, claro que, né? Não vão dizer aí que eu estou dizendo que uma pessoa mais velha não tem condição, não é isso que eu estou dizendo, né? O que eu estou apenas dialogando aqui com vocês é que esse professor, independente da idade, então tem pessoas que têm 70, 80 anos, sabe muito mais aqui de computador, de tecnologias do que eu, não está ligado à idade. Mas o que eu estou falando é que, sim, é necessário que esse professor formador, ele tem essa habilidade, né? Esse manuseio aqui nessas mídias adotadas, né? Para quê? Para que esse processo, concluindo e repetindo, para que esse processo de aprendizagem, ele seja o mais facilitado, né? Possível, ok? Outro componente da estrutura dessa educação à distância é o monitor, tá? Ou também chamado tutor, né? Aqui a gente, até quando estava lendo a apostila, o monitor, pelo menos eu nunca falo assim, né? Mas a literatura também traz. Aqui na SEAD a gente utiliza o termo tutor, né? Então, esse tutor, ele vai estar ligado, né? Ao professor, ele vai estar próximo ao professor, tá? Então, a gente tem dois tipos de tutoria. A gente tem a tutoria presencial e a tutoria online, né? A tutoria presencial, ela vai estar interagindo com vocês nos polos, né? Então, vocês vão ter algumas atividades, principalmente as últimas, né? As provas, se eu não estou enganada, parece que pelo menos uma avaliação vocês vão ter que fazer no polo, isso é regra da UAB, mas enfim. Então, lá no polo, né, em cada polo, vai ter esse tutor que ele vai estar lá direcionando, auxiliando, né, o processo de aprendizagem de vocês. Então, às vezes tem gente que está com dificuldade de entrar, fazer login, acessar a prova, né? O tutor vai estar lá presencial, então se comunicando com o professor, formador que às vezes não está lá no polo, tá? E o tutor online, ele tem aquela responsabilidade de mapear, né, a disciplina, mapear em que sentido, né, verificar quem já fez as atividades, quem já acessou as atividades, né, quem ainda não, por exemplo, a parte administrativa tem acesso, por exemplo, a quais alunos nunca entraram na plataforma.
tá? Então, o tutor também ele vai responder questionamentos, né? Então, muitas perguntas, às vezes, que vocês fazem, a prova vai estar aberta até que horas? O questionário abre amanhã, fecha que horário? Então, muitas dessas questões de prazos, principalmente prazos, eles vão estar muito ligados aos tutores. Os tutores vão estar sempre lembrando vocês dos prazos. Gente, acaba amanhã um prazo para tal, para o envio de tal atividade do professor fulano de tal, tá? Então, eles sempre, porque exatamente que é para que haja, né, um maior empenho, né, de vocês nesses prazos e nessas atividades, que isso vai estar relacionado, logicamente, a um processo de aprendizagem, tá? O tutor não necessariamente ele deve ser da área específica, tá certo? Alguns cursos sim, outros não. Se eu não me engano, aqui no de vocês, Ciências Biológicas, se eu não me engano, o edital de seleção exigia que o tutor tivesse uma formação em Ciências Biológicas, então isso ajuda muito, né? Ajuda muito as próprias atividades do tutor, né? Mas isso não é algo obrigatório, né? Então, como eu falei, então o tutor ele vai estar, o tutor ele seria no presencial o que a gente chama de professor assistente. Tá? Então, geralmente ele responde dúvidas, como eu falei, corrige exercícios, sim, tá? Nós, professores, mandamos um gabarito ou mandamos um espelho de resposta e, a depender da atividade, sim, o tutor, ele pode, né, e ele deve auxiliar o professor. Por quê, gente? Porque, como eu falei, geralmente a gente tem turmas de 100, 150, 200 alunos, tá? Então, e aí a gente também dá aula no presencial, né? Então, fica inviável a gente corrigir um grande número de avaliações. Então, os tutores, sim, tá? Podem fazer essa atividade, só que, como eu lembrei, geralmente eles têm a função mais de interagir com vocês em relação a prazos, tá? Prazos e de envio de atividades, mais relacionados a essas questões. Bom, a gente tem a figura do facilitador, tá? Esse componente, né? Ele não é um componente obrigatório. Alguns cursos à distância vão ter, outros não, tá? Então, como tá aí, não está presente em todos os sistemas, tá? Ele vai auxiliar o professor, tá? Servindo, como tem aqui, né? Como seus olhos e ouvidos, né? Ele também não tem a obrigatoriedade de ser da área, de conhecer esse conteúdo específico, mas ele tem que conhecer, né, a estrutura do curso e conhecer o que o professor formador pretende realizar com sua turma, tá? Então, ele seria esse facilitador, seria uma espécie de um coordenador de sala, só que essa coordenação de sala seria uma sala de aula à distância. Tá certo? Então, vamos pensar, por exemplo, organizar grupos para seminários, né? Organizar cronograma para seminários, alguma coisa desse tipo, né? Deve também, né? Assim como o tutor, não falei, né? O tutor também ele tem que conhecer bem as tecnologias de comunicação e de informática. Então, o professor facilitador também, ele deve saber operacionar bem esses equipamentos, né, da sala de aula, né? Ele monitora também provas, exercícios, então vai depender da metodologia do professor, tá? E aí termina que é uma figura a mais de interação com vocês, né? E isso, de certa forma, diminui o distanciamento entre professor e aluno. Então, é uma pessoa a mais, tá, que está interagindo com vocês. Na nossa estrutura aqui da SEAD Univassal, a gente não tem essa figura de facilitador, tá? O facilitador, os papéis desse facilitador, quem cumpre aqui na SEAD Univassal seria o tutor, tá certo? O tutor presencial. Bom, outro componente da estrutura EAD é o suporte técnico, tá? Esse suporte técnico, né, ele vai ser composto por pessoas, né, responsáveis pelos aspectos técnicos,
né, relacionados ao sistema, no caso, a plataforma EAD, né? Então, o suporte técnico ele vai estar ligado diretamente a problemas de resolução, por exemplo, de acesso, né, de sistema, né, por exemplo, hoje no grupo a gente tem um grupo que é o coordenador e professores, né, e coordenadoria de tutoria, e aí um professor relatou que um aluno, né, não estava conseguindo ver o botão de enviar atividade. Era alguma coisa assim, não lembro bem, mas se eu não me engano era isso. E aí, o coordenador lá explicou que, assim, nunca foi relatado esse problema e que poderia, ser que, se eu não me engano, o aluno ele estava acessando a atividade do celular, né? E aí, quando a gente acessa a plataforma aqui pelo celular na vertical, gente, às vezes a gente não, por causa da tela, a gente não consegue visualizar, tá? E aí o coordenador, ele, né, sugeriu, era eu, não precisava se identificar, mas enfim. Mas eu vou falar porque eu achei isso importante, né, para falar para os outros. E aí você tem que colocar o celular na horizontal, porque quando você coloca o celular na horizontal, aí você consegue enxergar todos os ícones, né, da plataforma, digamos assim, né? Ah, que bom que você conseguiu, Michael, tá? Então, esse suporte técnico, ele está envolvido nessas questões de acesso, né, de configuração, professor, eu esqueci a senha, bloqueei o acesso, né, problema de bloqueio de acesso. Então, sempre vocês vão se reportar esse suporte técnico, né? Então, está envolvido todos os equipamentos, né, configuração dos softwares, monitoração dos canais de comunicação, né? Por exemplo, a gente sabe, né, o suporte técnico e fica registrado através da própria plataforma. Eu sei quem acessou a plataforma, o horário, quantas vezes. Eu sei quem baixou as apostilas aí para estudar, tá? Então, por exemplo, às vezes quando chega no final da disciplina, tem um aluno que ele... eu vou dizer porque eu já fui professor em outros cursos, outras disciplinas, então tem aluno que tem a primeira atividade, ele não faz, a segunda ele não faz, a terceira ele não faz, ele vai ser reprovado, né? Porque a falta na educação à distância é exatamente pelo acesso que vocês fazem na plataforma. Então, a gente vê, não, porque esse aluno não fez a primeira prova? Aí, às vezes, aí a gente fica só supondo, né? Adoeceu, vai pedir segunda chamada, aí chega na segunda, não faz, na terceira prova, não faz. Quando a gente vai ver, esse aluno não acessou nenhum primeiro material, nem o segundo, nem o terceiro, não assistiu nenhum vídeo, né? Nessa disciplina, não, mas tem outras disciplinas que eu já ministrei, que eu coloco vídeos, então você tem que assistir os vídeos. Então, tudo isso a gente tem como monitorar vocês através desse suporte técnico. Na realidade, esse suporte técnico faz isso dentro da plataforma e a plataforma me dá essas informações. Ok. Certo? Então, esse suporte técnico também, gente, cria material didático, tá? Material visual, por exemplo, a gente teve que, é obrigatório para todo professor, a gente tem que fazer um vídeo de apresentação. Então, me pediram o vídeo de apresentação, eu fiz lá no laboratório, no celular, mandei para a menina disse, professora, não tá legal, a resolução ficou ruim. Então, eu fui lá na SEAD, então lá a gente tem um estúdio, tá? E aí eu fiz aquele vídeo de apresentação para vocês, como todos os professores tiveram que fazer lá no estúdio da SEAD. Tá? Então, a gente tem todo... Assim, a gente se sente, mesmo que Fátima Bernardes lá, então a gente tem todo um equipamento, né? A gente fica lendo o texto atrás da tela, né? Então, depois eles colocam... esse suporte técnico que coloca o visual do curso, né? Atrás da gente, enfim, tá? Então, toda essa parte de programação, material visual, tá? Às vezes eu preciso de um vídeo, às vezes eu preciso postar na plataforma, estou com dificuldade, eu, professora, então às vezes, fulano, poderia me ajudar? Então, esse suporte técnico, tanto é para vocês como para nós, professores. A gente tem um suporte administrativo, tá? Esse suporte administrativo também, né? Composto por algumas pessoas, né? E que a função desse suporte administrativo é
primordialmente, né, dar um suporte nas matrículas, né, primeiramente nos editais de seleção, tanto para professor, como para tutor e como para alunos, né, gerenciar todas as matrículas dos alunos, né, distribuir esses materiais na plataforma, às vezes, quando é o caso, comprar alguns livros didáticos virtuais, né, o suporte administrativo, ele também organiza as notas, né, processa as notas, porque na realidade quem coloca as notas no sistema somos nós, professores, mas eles acompanham também, né, e aí termina que eles processam também essas notas, fazem toda a operacionalização de gestão do pessoal, de toda a equipe do curso, né? Então, esse suporte administrativo é semelhante ao suporte administrativo que a gente tem numa escola presencial, convencional, né? A diferença é que ela vai estar trabalhando à distância, tá? E aí, às vezes, tem muita gente que fala assim, eu já escutei, fulano trabalha, é o suporte administrativo do curso à distância, é tranquilo demais, né? Ao contrário, às vezes, gente, são por ser à distância, então muitas vezes responde na hora do almoço, de noite, então assim, atende urgências, emergências, né, às vezes está no seu horário de descanso, um aluno, né, assim, se for algo urgente, se der para esperar para outro dia, tudo bem, né, mas geralmente são a própria característica desse ensino à distância faz com que a gente, querendo ou não, a gente está disponível além das horas de trabalho, né? Claro que tudo a gente tem que, às vezes, também dar um limite, porque senão as coisas também terminam que ultrapassam, né? Mas, enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, a gente tem os administradores, tá? Esses administradores, se eu dizer, professor, não é a mesma coisa do outro, não. Os administradores seriam, na realidade, as pessoas responsáveis pela gestão do sistema EAD, né? Vamos falar aqui do nosso curso. Então, quem seriam os administradores? Coordenador do curso, coordenador de tutoria, tá? A própria coordenadora da UAB, que ela também dá esse suporte, né, e faz parte dessa gestão desse sistema EAD. Então, são esses administradores, né, na figura dessas pessoas que eu falei, coordenadores de curso, coordenadores de tutoria, coordenadoria da Universidade Aberta do Brasil, né, que vão estar responsáveis e vão tomar as decisões, né, sobre o curso, quando o curso vai ser oferecido, o PPC do curso, né, quais os equipamentos que vão ser necessários nesse curso, qual vai ser a contratação, o número de professores que vai ser necessário para contratar, o número de tutores, né? Quais são as políticas, regras, né, desse curso, quais cursos serão ofertados, né? Qual a periodicidade desse curso, tá? Então, tudo isso, quem define são esses administradores, ok? Bom, outro componente do ensino à distância, tá? É o conteúdo didático, tá? Esse conteúdo didático, ele, na educação à distância, ele pode ser disponibilizado de diversas formas, diversas maneiras, tá? Então, a gente tem apostilas, a gente tem livros, capítulos de livros, a gente tem artigos científicos, né? Todos os arquivos digitais, né? Na educação à distância, a gente só trabalha com arquivos digitais, a gente não tem nada físico, né? Como no presencial, que tem a biblioteca, né? Apesar que vocês podem, né? Também ir para uma biblioteca presencial, né? E, enfim, acessar um material presencial, mas aqui não, todo o conteúdo didático ele é digital, né? Seja uma página da internet, seja um vídeo da internet, né? Seja uma videoconferência de algum palestrante que o professor achou importante passar, né, para vocês durante a aula, seja os slides do professor, né? Seja
uma conversa, né? Pode não ter até nenhum conteúdo didático, então o professor ele pode até passar o conteúdo didático antes e no dia da aula ele fazer tipo um debate coletivo, tá? Então esse conteúdo ele é o mais diverso, né? Isso gera muita flexibilidade, muita diversidade, né, de conteúdos e interações na educação à distância. Gente, eu voltei, gente, peraí. Bom, a gente tem um sistema de suporte, tá? Como componente dessa estrutura também, tá? Esse sistema de suporte vai estar ligado àquela equipe técnica, né, de suporte também, tá? Então, o objetivo desse sistema de suporte, né, é converter alguns arquivos, né, de alguns formatos para outros, né, auxilia também a edição de algum conteúdo, caso o professor queira, aqui é no caso que o professor queira gravar a aula dele, gravar mesmo a aula, né, no estúdio. Então, ele auxilia essa edição de conteúdo, esse sistema de suporte, né? Ele também pode facilitar a disponibilização de algum material online pelo professor, né? Ele também pode estar ligado a questões de testes, provas ou avaliações, né? Porque na plataforma o sistema ele é meio que todo sistema EAD, gente, como é que eu posso explicar? Ele já é confeccionado de um determinado modelo, tá? E aí, às vezes, o professor, ele, né, quer criar alguma coisa diferente, então, para isso, ele tem que se reportar esse sistema de suporte, tá? Configurar alguns cursos, né? A própria configuração. Não sei se vocês observaram, mas toda disciplina ela é organizada em 3 módulos. Não vai ter nenhuma disciplina que vai ter 2 módulos, outra 4 módulos ou 5 módulos. Isso não sou eu que dito, né? As regras. Então, quem faz isso, essa configuração de cursos, que todo curso tem o cronograma, depois vai ter lá o link lá de apresentação do professor e do tutor. Então, toda aquela visão que vocês veem como aluno na plataforma, aquele ali quem define, quem faz é um sistema de suporte, tá? Então, ele que configura esses recursos. A gente tem um sistema de gerenciamento, tá? Na educação à distância, também fazendo parte desse componente, tá? Então, esse sistema de gerenciamento, na realidade, como eu falei, ele está dentro da plataforma. Então, quando a gente acessa, esse sistema de gerenciamento ele já foi criado, incorporado a essa plataforma. Então, o professor e o coordenador do curso, ele tem um controle do acesso de vocês, tá? Então, como eu falei, a gente vê que horas vocês acessaram, que dia vocês acessaram, tá? A gente consegue, nesse sistema de gerenciamento, também gerenciar as matrículas, né? Então, registra o acesso de vocês aí, novamente, ó, ao material do curso, né? A professora, então, tipo, vou falar aqui uma coisa hipotética, tá? A professora, tal questão sua não tinha no seu material. Aí eu vou e respondo, tinha sim, meu querido, material tal. Não, eu acessei, eu li e não tinha isso lá. Aí, se eu quiser, eu posso ir lá naquele aluno e ver se ele acessou aquele material. Pensa aí, tá? Então, não é porque é a distância que a gente não consegue controlar e gerenciar. Então, a gente tem como ver tudo, tá? Ah, professora, eu mandei mensagem para a senhora. Não, não mandou não. Não está registrado aqui na plataforma, tá certo? Tudo fica registrado, tá? Então, chats, e-mails internos, listas. Isso é a forma como a educação à distância achou para... No presencial a gente faz o quê? Agora eu ri que eu lembrei da minha filha, né? No presencial é o quê? Isso eu tô falando para os pequenos, não para os adultos. Vamos, abre o caderno aí que eu vou dar o visto em quem fez a atividade, né? Assim, no presencial, aí o professor sai dando o visto de cadeira em cadeira, né? Dando aquele ok nos cadernos, né? Então, meio que esse controle, a gente faz isso de forma virtual,
tá? Esse sistema de gerenciamento que já está embutido nessa plataforma, como eu falei, não sou eu que faço, é o próprio pessoal de suporte técnico, gerencia isso, então registra a frequência de vocês, tá? Então, eu vou dar, assim, uma coisa que acho que já aconteceu, mas faz até tempo, eu nem lembro bem se aconteceu ou se é um exemplo que eu estou dando agora. Então, às vezes, vocês falam, estou falando esses exemplos que é para exatamente não acontecer isso. Vamos supor que a prova, o questionário, fica aberto lá 5 dias. Aí, no último dia, você acessa faltando 10 minutos. Então, não adianta dizer, professora, eu tentei várias vezes. Não, você não tentou, não. Está registrado lá. Você só tentou uma vez, no último dia, faltando 10 minutos. Aí, o que foi que aconteceu? Sua internet caiu. Ou sua internet estava instável. Eu não tenho culpa. Professora, mas aí o tempo acabou, eu estava na metade da prova, na metade do questionário, não deu tempo. E aí? Não tenho culpa. Está registrado lá, ó. Você entrou, o questionário era até 23h58, porque no sistema, na plataforma, sempre é assim, tá, gente? Começa, acho que é 00 e termina 23h59 minutos. Você entrou com 23h30 minutos, você entrou às 11h30. Não deu tempo, então pronto. Entendeu? Então, a gente registra a frequência de vocês, registra o acesso ao conteúdo, já falei, né? A gente vê também toda a interação que ocorre entre aluno, professor, aluno, tutor, tudo fica registrado lá. Por isso que, né? Isso foi muito polemizado no início da educação à distância, né? Não no início, perdão, mas principalmente com o advento do WhatsApp, né? Então, assim, oficialmente, a gente não considera uma comunicação, como é que eu posso dizer assim, válida por WhatsApp, entendeu? Por isso que eu não estou em grupo do WhatsApp, porque toda a nossa comunicação tem que ser via plataforma, tá? Porque do mesmo jeito que eu monitoro vocês, o sistema também me monitora, né? Se eu estou falando para vocês que eu vou colocar o material para vocês, se eu não coloquei, está registrado lá. E está registrado quando eu coloquei, que horas eu coloquei. Então, isso não é só para vocês, isso também é para o professor, tá certo? Então, não tem como correr. Bom, outro componente dessa educação à distância é a mídia, né? A mídia, ela vai fazer... A mídia compreende, na realidade, todos os meios de comunicação, tá? Todas as formas de troca de informações aqui entre mim e vocês, aluno e professor, entre os próprios alunos, tá? É através da mídia que a gente obtém esse conteúdo didático, tá? Então, mídia, a gente considera tudo, a gente considera, por exemplo, esse momento síncrono aqui que a gente está tendo, é um conteúdo via mídia, né? Então, um vídeo, uma teleconferência, enfim, correio, televisão, rádio, aí era o que era antigamente, né? Então, hoje, basicamente, a mídia, né, envolve todos esses recursos de comunicação, que hoje, basicamente, está tudo voltado através da internet. Tá? Bom, então, vocês viram aí todos os componentes, né, que fazem parte dessa estrutura, né? Vamos recapitular: aluno, professor, facilitador, tutor, suporte técnico, administradores, né? O que mais? Me ajudem aí, né? A mídia, né? O suporte de gerenciamento, tudo isso são os componentes dessa educação à distância. Então, para que essa educação à distância ela funcione perfeitamente, todos esses componentes que eu acabei de falar, né, toda essa estrutura deve estar em sintonia, tá? Se a gente tiver um desfalque, né, com certeza esse sistema ele não vai funcionar numa perfeita harmonia, ok? Então, se há alguma falha, como tem aqui, ó, se o sistema ele fica prejudicado, né? Então, todos ou alguns setores, né, vão sentir, tá certo? Essas falhas, né? E isso tem que ser sanado,
tá? Essa falha tem que ser sanada, de certa forma, para exatamente manter a eficácia desse sistema de ensino, tá certo? Então, por isso que é tão importante todos esses componentes funcionarem e funcionarem da forma mais adequada. Ok? Alguma dúvida, gente, até agora, desses componentes? Tranquilo? Posso continuar? Obrigada. Bom, então, vamos ver agora as vantagens do ensino à distância. Obrigada. Bom, aqui está de uma forma mais detalhada, a gente pincelou isso em algumas aulas também, né? Principalmente na aula introdutória, a gente falou um pouco, né? Uma das principais vantagens do ensino à distância é a melhoria no sentido de dar acesso, né, à educação, né, através de outra modalidade que não seja o presencial, né? Essa melhoria da educação, ela vai desde o ensino básico, tá? Passando pelas universidades, né, por cursos profissionalizantes, por cursos de pós-graduação, de graduação, cursos extensionistas, especialização, enfim, né? Simples palestras a gente pode acontecer via distância, tá? Então, com certeza, esse ensino à distância, ele veio muito a somar nesse sentido, né? A melhorar essa educação, a melhorar esse acesso, tá? Por quê? Porque melhorando esse acesso, né? Essa educação à distância, ela vai atingir um número muito maior de pessoas, né? Exatamente devido ao uso das tecnologias de comunicação e informática. Então, como eu falei, no curso à distância, às vezes a gente tem 100, 150, 200, 250 alunos. Né? Numa sala presencial, a gente tem 40, no máximo 50 alunos presenciais. Né? Então, né, houve um bug aí grande, né, da melhoria dessa educação, pelo menos do acesso, né, de proporcionar esse acesso. Outra vantagem de ensinar à distância é a redução, né, a diminuição dos custos, né? Dos custos, tanto para vocês, alunos, quanto para o gestor. Né? Então, como eu falei, apesar da gente ter todo esse suporte técnico, administrativo, professor formador, conteudista, tutor, né, que tudo isso é um custo para o sistema, tá? Mas a gente tem poucas pessoas operacionalizando o curso à distância, mas está oferecendo uma grande quantidade de alunos. Então, há uma redução, sim, há uma diminuição muito grande acentuada nos cursos à distância. Né? Para vocês, né, a redução do custo, por quê? Porque vocês não vão gastar com deslocamento, né? Ou com lanche numa universidade, né? Com transporte. Tá? Então, vocês estão aí assistindo o curso, né? Vocês podem estar assistindo o curso enquanto estão trabalhando, se o trabalho, enfim, permitir, né? Às vezes está assistindo o curso fazendo um trabalho doméstico, desde que consiga, enfim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Vai depender muito da atividade, tá? Vocês estão nas suas casas, nos seus locais de estudo, então o aluno ele pode assistir a aula em diversas localidades. Né? O aluno ele não vai ter esse custo de deslocamento, né? E o gestor também vai ter uma economia muito grande, uma redução muito grande nessa oferta de ensino. Outra vantagem do ensino EAD, né, são que ele proporciona, né, vamos dizer assim, mais rapidamente do que às vezes no presencial, atualizações de conteúdos. Tá? Então, o conteúdo ele pode ser ministrado, claro que isso vai depender muito também do professor, né? De estar oferecendo conteúdos atualizados. Por quê? Porque o material didático ele é digital. Tá? Então, esse professor ele tem que estar atenado, ele tem que estar atualizado, de trazer produção intelectual atualizada, né? E aí os vídeos, né, as palestras, né? Tudo que fugir muito do tradicional que eu falo de apostilas, né? Enfim, várias outras formas de material didático que se auxilia muito,
tá? Então, termina que isso é a vantagem do ensino à distância, né? Não estou dizendo que isso é em todos, né? Mas a gente vê que muitas realidades de ensino presencial, aquele professor ele está ali há anos ministrando aquele conteúdo daquela forma, daquele mesmo jeito, às vezes sem passar por um processo de capacitação, de atualização. Aqui não. Né? Até pela própria característica do ensino à distância, que você sempre tem que estar permeando por essas tecnologias de informática e de comunicações. Então, isso faz com que o professor ele sempre seja antenado e buscando um conteúdo atualizado, né? Ou metodologias direcionadas, atualizadas, para suprir a necessidade do público que ele tem na sala de aula virtual. Tá? Outra coisa, né? Vantagem, mais do que vantagem, é a flexibilidade do estudo, né? Flexibilidade do local e do horário. Então, vocês podem estudar onde, quando quiser ou quando puder, né? À noite, de manhã, na hora do almoço, finais de semana, feriados, né? Então, para o aluno, isso eu acho que a principal vantagem é essa, né? Além da redução de custos, tá? Economia de tempo e de dinheiro, né? Então, já falei isso aqui. Então, você tem economia no deslocamento, nas refeições, né? Então, é uma economia de tempo e dinheiro, né? Que hoje, né? Um dia, quem é que não quer economizar tempo e dinheiro? É isso? Outras vantagens aqui, né? Para muitos, né? Para muitos, porque eu digo que tem pessoas que ainda não se habituaram, ou às vezes não gostam mesmo dessa educação à distância. Tem pessoas que veem a educação à distância por uma necessidade mesmo, porque não tem como fazer presencial. Tem pessoas que preferem o presencial, né? O contato físico, enfim, tá olhando, né, para o professor olhando para os seus alunos, né? Mas para muitos, uma vantagem do ensino à distância é esse conforto, né, que essa educação à distância dá. Por quê? Porque meio que vocês ficam no anonimato aí. Tá? Para a gente, professor, é ruim, né? Eu gosto de ver meus alunos interagir, então por isso que eu pedi para vocês colocarem a foto de vocês, porque pelo menos a gente vê, né? Eu fico imaginando aqui, como né? Felipe, Gabriel, enfim. Então, né? Às vezes a gente olha para o nome, mas olha para a pessoa, então já fica imaginando aí vocês, enfim. Mas vocês estão confortáveis aí. Né? Vocês estão confortáveis porque, né, vocês falam quando, que na grande maioria das vezes, né? A não ser que o professor seja muito opressor. Mas vocês falam quando vocês querem, né? Vocês interagem, interagem aqui pelo chat ou falam mesmo quando vocês querem. Então, a pessoa ela fica meio que protegida por esse anonimato da tela do computador e para algumas pessoas ela se sente confortável, ela se sente mais à vontade para questionar, né? Tem pessoas que adoram falar, mesmo aqui na sala de aula virtual, eu tenho alunos, né? E aí, durante a pandemia, tinha alunos que falavam tanto que eu dizia, tá bom, fulano, tá bom, vamos continuar aqui, porque senão eu não conseguia terminar o conteúdo. Já tem pessoas que adoram se comunicar pelo chat. Né? Então, esse conforto sem constrangimentos também isso é uma vantagem desse ensino à distância. O maior controle da instituição e do próprio de vocês também, né, sobre o aprendizado, tá? Então, o estudante ele consegue acompanhar as unidades que já realizou, né, as avaliações. A instituição ela consegue ter um relatório de acompanhamento, como já falei para vocês. Então, eu tenho acompanhado, a gente tem como ver quem fez a prova, quem fez o questionamento, quem fez o questionário, perdão, tá? Então a gente consegue controlar. Às vezes no presencial a gente controla, claro, mas a gente precisa de lista de presença, chamada, a gente utiliza outros recursos, né? Aqui não, isso meio que o próprio sistema técnico, a própria plataforma faz esse acompanhamento, esses relatórios. Então, isso é uma vantagem. Né? É uma comunicação rápida, né? Uniforme, né? A gente está aqui numa aula síncrona, né? Então, tanto o conteúdo
né, como toda a operacionalização, toda a disponibilização dos conteúdos, a gente faz isso de uma forma uniforme, na hora que eu posto, na hora que eu faço algo, todos têm acesso ao mesmo tempo, claro, baixam acessar, tá? E isso termina sendo mais rápido, tá? No ensino à distância do que no presencial. Cada um pode estudar no seu ritmo, é outra vantagem. O aluno ele pode adequar os seus estudos em função de suas atividades, de sua agenda, da melhor forma que ele convém. Então, tem pessoas que gostam de estudar pela manhã, tem pessoas que só gostam de estudar à noite, né? Então, você faz seu próprio ritmo, né? A grande questão, e aí já é a desvantagem do ensino EAD, né? Você ter motivação para isso, para exatamente você fazer esse ritmo, você fazer o seu cronograma de estudo, né? Isso é um desafio que, para muitos, termina sendo uma desvantagem. Li seu comentário aqui, Jocélia. Não, sim, realmente. Exatamente, Jailson. Obrigada aí pelo seu comentário. E aqui a última vantagem, flexibilidade da aprendizagem. Tá? Então, vocês podem aprofundar, como eu falei, os conteúdos, né? A possibilidade à distância, ela possibilita vocês romperem mais essa barreira, né? De procurar conteúdos auxiliares, né? Se aprofundar, enfim, né? Para quem consegue, né? Porque às vezes a gente fala, porque a gente sabe, a gente acha que é o óbvio para todas as pessoas, mas, por exemplo, tem pessoas, gente, isso é triste, né, que não sabem acessar, né, tem pessoas que, por exemplo, não sabem mexer no celular, então tem pessoas que, por exemplo, não sabem entrar aqui numa aula, né, não sabe pegar um link desse e entrar, então, para muitos, isso é uma barreira, né? Então, para vocês que já estão aqui, que alguns já fizeram alguns cursos, outros é a primeira vez, então vocês já estão meio que habituados, né? Então, usem esse conhecimento, essa flexibilidade, esse modelo online para vocês se aprofundarem, né? Não... às vezes a gente também, às vezes alguns professores não têm, enfim... às vezes a habilidade do professor ele não se conecta bem com a turma, então a gente procura vídeos complementares, material complementar. Hoje no YouTube, gente, no Google, tudo que a gente procurando saber, a gente encontra muita informação disponível de boa qualidade. Ok? Quando eu dou uma parada assim, é porque eu tô lendo aqui o que vocês colocaram no chat. Tá? Bom, então, esse ensino à distância, aí eu só destaco aqui, depois de falar todas essas vantagens, então não contei, mas eu acho que tem mais de 10 que eu falei vantagens, tem bem mais de 3, umas 10 a 12 vantagens, né? Essas vantagens e as desvantagens, elas vão variar, gente, em função de cada um de vocês. Tá? Então, em função da atitude de cada um de vocês. Então, alguns de vocês vão ter mais facilidade, outras menos facilidade. Mas por quê? Porque isso, como eu falei, depende muito da atitude de vocês, da atitude muito de ser ativos no curso, serem organizados, serem planejados, né, serem engajados nas atividades. Então, o sucesso ou o fracasso de um aluno no ensino à distância depende muito do comportamento de vocês. Né? Nós, professores, nós somos os direcionadores, nós somos os facilitadores do conhecimento. É como eu falei, né? Por exemplo, hoje, comparado às outras duas segunda-feira, hoje tem menos gente ainda, né? Mas, enfim, é muito melhor. Eu digo isso porque eu já fui aluna e ainda sou aluna hoje, quando é necessário me capacitar. Então, por mais que a gente esteja cansado, escutando aqui o professor, quando a gente ouve, existe, não sei se vocês já viram um triângulozinho que tem fases de aprendizagem, tá? Então, quando a gente só lê sozinho, a gente tem X% de aprendizagem. Quando a gente escuta alguém falando, esse nível de aprendizagem ele vai aumentando.
aí tem quando a gente faz, quando a gente experimenta, aí tem a prática, aí esse nível de aprendizagem vai aumentando, tá? Então, assim, claro que eu sei que às vezes acontece e não dá, né? Mas como eu falei, né? Hoje a aula vai ser mais rapidinho, já está praticamente finalizando, mas no primeiro dia lá foram quase 2 horas de gravação. Então imagine, gente, eu não sei se é porque eu não tenho paciência de assistir. Olha, meus familiares eu digo, olha, não mande áudios com mais de 2 minutos que eu não escuto, que eu não tenho paciência. Mas enfim, né? Mas realmente tem pessoas que têm problemas de entrar nesse horário, então por isso que a coordenação lá pediu para a gente deixar a aula gravada para vocês. Mas enfim, né? Só um comentário que, assim, ao meu ver, também é uma opinião minha, eu não sou dona da verdade, né? Que quando você escuta o outro falar, a assimilação ela é bem maior, tá? Então, por isso que o sucesso ou o fracasso vai depender muito do comportamento de vocês, tá certo? E aí tem um chamamento aqui que eu coloquei, se ligue no final, ok? Bom, então, concluindo a aula de hoje, a gente viu os componentes, né, que fazem parte dessa estrutura, e vimos essas vantagens, tá? Então, a gente concluiu o quê? Que a AD, né, ela contribui para uma maior universalização da educação, acho que isso é notório, vocês não têm dúvidas disso, né? Essa universalização ela só foi possível devido ao uso e à aplicação, né, e à criação dessas tecnologias de informação e comunicação que a gente viu, né, na aula passada, né, a gente viu a evolução dessas tecnologias de informação e comunicação, então isso impactou fortemente, né, na nossa sociedade moderna, né? Então, a educação à distância pós-pandemia, ela veio para ficar, né? Antes existia muito, mas muito preconceito com a educação à distância antes da pandemia, mas muitas modalidades de ensino, e aí isso é muito particular de cada curso, né? Mas tiveram que ser no formato virtual, remoto, por causa da pandemia, e vão continuar. Muita coisa vai continuar. Muitos processos de ensino-aprendizagem vão continuar e funcionando, viu, gente? Funcionando de forma virtual. Então, isso é uma realidade, isso foi uma mudança, uma das grandes mudanças, para alguns positivas, para alguns negativas, né? Mas é mais positivo do que negativo. Então, isso é uma grande mudança pós-pandemia que veio para ficar. Isso é um fato. Eu escuto muito isso de os palestrantes que eu escuto. Regredir, a gente não regride, tá, gente? A gente não regride o que a gente tinha há alguns anos atrás. A gente só modifica, né? Esse processo de ensino-aprendizagem, ele ainda pode, todo o processo de ensino-aprendizagem com certeza é modificado, tá? A globalização da informação, né? Então, como eu falei, YouTube, Google, já tem uma globalização da informação, um salto muito grande, né? Na forma de a gente agir, de pensar do mundo, de buscar informação. Então, vocês têm acesso, é como eu falo para as minhas filhas, no meu tempo, e olha, eu não sou muito velha não, viu, gente? Mas eu não tinha, né? A gente não tinha esse acesso à informação. O acesso à informação que eu tive no meu curso era para ir para uma biblioteca e procurar lá nos livros, naqueles atlas antigamente, tá? Então, hoje, só não tem a informação, ou quem não tem condições, que realmente aí isso é outra realidade, né? Ou quem não sabe buscar essa informação. Tá? Mas a globalização da informação, isso já é um fato também, tá? O ensino à distância, ele representa um importante avanço na democratização e na universalização desse ensino, né? Representa, porém, né, contudo, entretanto, ele não é de forma alguma democrático, ou seja, ele não chega ainda a todas as parcelas da população, mas ele é um avanço, né? O autor, ele traz aqui que ele foi um avanço importante na democratização. Claro que a gente sabe que, infelizmente, ainda não é democrático e não é universo, né? Por questões simples de acesso à internet. Né? A gente nunca vai ter uma educação à distância virtual sem uma internet de qualidade. Ok? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Pode falar, Paula.
Eduardo, é uma questão tipo das provas que se a gente poderia, não sei se é só mesmo ou se é dos demais também, da forma de se deslocar para o polo. Se a gente poderia entrar em contato